Olá! Nesse vídeo eu quero falar com você sobre previdência privada. É um tema extremamente importante, extremamente solicitado. Mais especificamente, eu vou falar sobre 6 erros que você não pode cometer ao contratar uma previdência privada. Por que a previdência? Porque a previdência ela é um assunto muito solicitado, onde muita gente conhece e talvez por ser um produto um dos mais antigos, um dos mais conhecidos no mercado, também é aquele onde existe o maior número de erros por parte do investidor. A primeira dica é saber o que é uma previdência. Por incrível que pareça, a maior parte dos clientes com quem eu converso, eles simplesmente contrataram a previdência porque o gerente do banco indicou: ah, você precisa de uma previdência. Veja, a previdência privada nada mais é do que um fundo como qualquer outro fundo de investimento. Ou seja, é quando você delega a gestão dos seus recursos a um gestor, a um profissional de finanças que vai escolher determinadas classes de ativos para compor esse fundo de previdência, né? Que pode gerar mais ou menos retorno e mais ou menos risco conforme a classe de ativo. Ou seja, resumindo, pode ser um bom fundo, pode ser um fundo ruim. Mas antes de saber se o fundo é bom ou se o fundo é ruim, eu preciso de uma previdência? Qual a vantagem? Eu costumo dizer o seguinte: previdência privada tem algumas vantagens, sim. Primeiro, ela tem um benefício fiscal de longo prazo, ou seja, qualquer investimento tributado varia de 22,5% a 15% de imposto de renda. Na previdência, ela pode variar de 35% até 10% no longo prazo. Maravilha, esse é um benefício sim. Segundo benefício, só serve para aquela pessoa indisciplinada. A previdência, ela permite débito em conta. Então, mensalmente, o investidor estipula: eu quero investir R$100, R$500, R$1.000, R$5.000, não importa. É débito na conta e todos os meses será investido. Terceiro, esse é importante, ela é líquida de inventário. O que quer dizer isso? Qualquer pessoa, para herdar um patrimônio, ela precisa ter algum capital para conseguir fazer jus ao ITCMD, né? Imposto de transferência, doação, causa-mortes, que mais? Inventário, advogado, tudo isso. Então a previdência é um recurso que fica líquido de inventário. Você pode utilizá-la, inclusive, para fazer jus ao resto da herança. Por fim, o quarto benefício é: você pode indicar um beneficiário, então na sua falta esse recurso é transmitido automaticamente a esse beneficiário. De tudo isso, o que eu gosto é o ITCMD. Por quê? O imposto de renda de longo prazo, organização é só para aquele que não tem organização. E o fato de você transferir para um herdeiro é bacana, sim, mas enfim, não pesa tanto. A liquidez de inventário é bastante interessante. Então, a previdência nada mais é do que um investimento comum com essa característica diferenciada, essas vantagens citadas, porém tem algumas desvantagens. Por exemplo, o mesmo fundo de renda fixa e um fundo de previdência, mesma gestão, mesma classe de ativos, tudo. Pelo fato da previdência ser mais limitada no tipo de ativos e na quantidade de ativos, por exemplo, em renda variável, na utilização de derivativos para hedge ou proteção. Eu sei que isso é um pouco complexo, nem todo mundo compreende o que eu estou falando, mas existem certos ativos que servem para proteger a exposição ao risco de um fundo. É limitado a utilização desses ativos num fundo de previdência. Então tudo isso são limitadores. Fora isso, bacana, se você sabe o que está fazendo, não é certo nem errado. Basta entender e aí você decide se vale a pena ou se não vale a pena contratar uma previdência. A segunda dica é simplesmente não comparar os diferentes tipos de planos ou fundos de previdências. Bom, como eu disse anteriormente, previdência é como qualquer investimento. Então existem fundos ou planos extremamente conservadores, extremamente agressivos e aqueles no meio do caminho.
Então, primeiro, você tem que comparar, saber que tipo de investidor você é e aí sim contratar o seu plano de previdência ou o plano mais adequado para você. Não pense que previdência, por ser previdência, é um investimento sem risco. Muito pelo contrário, o fundo de previdência costuma ter mais volatilidade, ou seja, oscilação, do que um fundo tradicional. Agora, se você me disser previdência não quebra, provavelmente não. Isso é risco de crédito, né? Agora, oscilação, está rendendo bem, está rendendo muito bem ou muito mal, acontece e muito. Então, compare, veja qual o seu perfil e aí sim contrate o plano. E você pode também fazer um meio a meio, né? Contratar parte no plano conservador, parte no plano moderado ou no plano agressivo, e aí você tem uma carteira mista, né? Parte conservadora, parte agressiva. Um outro mito é pensar que uma previdência de um bancão seja melhor do que o de um banco menor ou de uma seguradora independente, fora dos bancos. Muito pelo contrário, tamanho em fundo de investimento e fundo de previdência não é documento. Pelo contrário, você administrar um fundo de, sei lá, 1, 2, 3, 100 bilhões ou um plano de 50 milhões, 100 milhões, o menor é muito mais fácil de ser gerido, né, administrado, do que o maior. Então, esse lance de achar que o bancão tem mais segurança, isso é errado porque cada plano tem um CNPJ exclusivo, tem o seu risco exclusivo, tá? Então é muito mais comparar a gestão e a volatilidade de cada fundo do que a instituição em si. Claro, mas é sempre importante olhar as duas coisas. O terceiro erro muito frequentemente cometido é não prestar atenção nas taxas cobradas pelo fundo de previdência, que são as taxas de administração e de carrego, né, o carregamento de entrada e de saída que pode existir nos planos. O que acontece? Todo fundo de previdência ou não cobra uma taxa de administração. Essa taxa, obviamente, vai impactar na rentabilidade do fundo, mas ela não é a taxa mais importante a ser avaliada, na minha opinião. Por que isso acontece? Porque quando o fundo ele divulga a rentabilidade, essa cota, né, quando ele divulga esse retorno, qualquer fundo ele tem que divulgar uma cota diariamente. E essa cota já está isenta da taxa de administração. O que eu quero dizer com isso? Se o fundo ele cobra uma taxa alta, mas ele entrega uma performance mais alta ainda, tudo bem. Parabéns para o gestor. O que te importa no final não é a taxa de administração, é o quanto rende esse fundo ao longo dos anos. Maravilha. Agora, a taxa de carregamento, que pode ser de entrada ou de saída, o que é taxa de carregamento? Quando é uma taxa de carregamento de entrada, é simplesmente de 3%, por exemplo. E você contrata um plano e fala assim, eu vou depositar R$100 por mês. Simplesmente você paga R$3 para a seguradora e vai ser investido no fundo apenas R$97. Ou seja, para cada R$100, 3% é uma taxa simplesmente que você vai pagar. Essa taxa sim, muitas seguradoras não cobram. Então pesquise sim uma seguradora que não cobre taxa de carregamento nem na entrada nem na saída. Enquanto isso é importante olhar a taxa de administração? Mas se o retorno for condizente com a taxa cobrada, ok, não tem problema pagar mais caro por isso. Muito obrigado e até a próxima.